Olá, sou o professor João Maurício. A gente vai fazer nessa videoaula a demonstração de como é que cria uma base de dados no PostgreSQL utilizando a ferramenta pgadmin 4 e eu estou com ela aqui na versão 9. Tá? Ela já está aberta, carregada e a gente vai acessar o servidor clicando nesse sinal de seta para a direita em cima da lista de servidores. Eu tenho nessa máquina um servidor. Quando a gente clica nessa alternativa, a gente vai ter que fornecer a senha do administrador dessa máquina. Tá? E aí a gente acessa as bases de dados que já estão criadas nesse equipamento. Para criar uma nova base de dados, a gente marca o item database. Marcar o item é posicionar o cursor do mouse e dar um clique com o botão principal do mouse. O item escolhido, item, componente ou elemento ficam escolhidos dessa forma com esse azul destacado. Tá? A gente pega e utiliza o botão secundário do mouse e vai para o menu pop-up que tem a alternativa de Create Database. Acessando então uma janela flutuante. Existem várias janelas flutuantes dentro do pgadmin 4, essa é uma delas, onde ele mostra o que está sendo executado, um Create Database, um conjunto de abas e um conjunto de botões no rodapé. Ao final de dados que aparecem referentes a uma das abas, podem aparecer mensagens de auxílio para poder preencher corretamente os campos. Aqui a gente está na aba geral e logo em seguida no campo database ele fica em vermelho destacado e uma mensagem dizendo que o campo não pode ser vazio. Então eu tenho que preencher aqui o nome de uma base de dados. Eu vou criar uma base de dados seguindo a nomenclatura do exercício que a gente está executando, que é o PraticaSQL, tá? 2025, primeiro semestre, eu vou criar com a turma do noturno. Tá? Nessa aba geral, esse aqui é o campo obrigatório. Quando a gente escreveu qualquer coisa aqui, a mensagem já apareceu, já sumiu daqui embaixo do rodapé. A gente tem que tomar um cuidado de escrever o nome da base de dados sem o uso de caracteres matemáticos, sem o uso de caracteres especiais, de preferência sem espaço em branco. Até algumas versões do PostgreSQL ele fazia distinção de caixa alta, caixa baixa, letras maiúsculas ou minúsculas, né? Como a gente fala mais rápido, caixa alta ou caixa baixa. A partir da versão 9, eu acho que ele não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então a gente pode optar por usar sempre de boa prática letras minúsculas, sem espaços, sem caracteres acentuados. Tá? Por causa disso que eu escrevi dessa forma, PraticaSQL, tudo com letra minúscula, 2025, primeiro semestre, N. Tá? Na aba de definição, a gente tem que escolher os caracteres acentuados da língua que a gente vai escolher para poder guardar dados no formato texto, nos campos de texto da tabela, das tabelas que a gente vai criar na base. Então a gente aponta para o TF8 aqui. Em geral a gente deixa o table space vazio ou a gente aponta para o pgdefault. Se é uma máquina que tem mais de uma table space, então é interessante que a gente aponte as tabelas devidamente direcionadas para determinadas table spaces. Table space pode ser associado a um conceito de um diretório e o diretório pode ser implementado num disco rígido com mais velocidade ou menos velocidade de leitura e gravação, melhorando a performance do sistema. Então, em alguns ambientes, o DBA monta as table spaces apontando para determinadas unidades ou dispositivos que melhorem a performance do sistema de modo geral. Como nós estamos estudando o pgadmin 4, o PostgreSQL, numa máquina acadêmica, a gente não tem muita necessidade de definir um table space específico para isso. Então, a gente usa o pgdefault. Também a gente vai ter que escolher os caracteres que o sistema operacional ou outros aplicativos passam pelo sistema operacional para o banco de dados, para a base de dados que a gente vai criar. Então a gente usa aqui os caracteres em português do sistema operacional, quando precisa que uma linguagem de programação ou qualquer outro serviço do ambiente do servidor precise passar alguma coisa para o servidor de banco de dados do PostgreSQL. Então essa fica sendo os dados informados na aba de definição, na hora que a gente está criando a base de dados. A aba de segurança, parâmetros e os características avançadas a gente não precisa mexer, tá? E a gente pode observar o comando SQL que vai ser enviado ao servidor aqui na aba SQL. Quase todas as janelas flutuantes têm esse botão disponível para a gente observar esse comando. Criada então a base de dados,
ela já é acessada, ele já mostra os componentes primários da base já disponibilizados aqui nessa interface. Essa videoaula contou com esse efeito então só de criar a base de dados. A gente vai executar outras videoaulas, vai montar e vai detalhar, por exemplo, o procedimento de backup, de carga de execução de scripts de dados para poder criar algumas tabelas e assim por diante. Eu vou esse semestre tentar fazer um foco bem específico, né? Então eu vou fazer uma videoaula bem detalhada, bem específica, com a finalidade bem caracterizada para a gente conseguir acelerar a leitura e o trabalho específico para cada uma delas. Tá? Obrigado, pessoal, a gente se vê na próxima videoaula. Eu vou já ensinar também aqui como é que a gente desconecta a base de dados. Então marca a base, botão secundário do mouse, tem a alternativa de desconectar aqui, desconectar a base, ele mostra com cinza o iconezinho referente ao cilindro da base de dados. Depois a gente pode também encerrar a aplicação do PGAdmin 4, simplesmente fechando a aplicação aqui, tá? E aí ele encerra toda a aplicação. Tá? Ok, pessoal? Muito obrigado, até logo.